noite, caríssimos companheiros de Ideal Espírita, amigas e amigos internautas, sejam bem-vindos. Fica aqui meu fraterno abraço a todos que passam a nos acompanhar a partir de agora pelo programa Espiritismo em Vida, com o estudo sistematizado do livro O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Hoje, com o capítulo 10, Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, nos itens 7 e 8, abordaremos sobre o tema o sacrifício mais agradável a Deus. Antes, porém, eu gostaria de agradecer e saudar o nosso estimado e amigo Davi Ascenso, do Centro Espírita Caridade e Amor de Pindamonhangaba, onde temos sempre a alegria em poder compartilhar um pouquinho deste nosso trabalho através desta maravilhosa e bendita doutrina. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, através dos benfeitores espirituais, ali ele transcreve a seguinte narrativa bíblica de Mateus, que diz assim: Se, portanto, quando fordes depor a vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao pé do altar para reconciliar-vos com o vosso irmão, voltando somente depois para oferecê-la. Quando diz ali, ide reconciliar-vos com o vosso irmão, antes de depordes a vossa oferenda no altar, Jesus ensina, meus amigos, que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o que o homem faça do seu próprio ressentimento, que antes de se apresentar para ser perdoado por ele, precisa o homem haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito a algum de seus irmãos. Então, só assim a sua oferenda será bem aceita, porque virá de um coração expungido de todo e qualquer pensamento mau. Ele materializou o preceito, porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais. Cumpria-lhe, então, conformar as suas palavras aos usos ainda em voga. Então, o cristão não oferece mais os dons materiais, pois que espiritualizou o sacrifício. Então, com isso, porém, o preceito ganha ainda mais força, sobre este sentido. Ele oferece sua alma a Deus, e essa alma tem de ser purificada. Entrando, então, no templo do Senhor, deve ele, então, deixar fora todo o sentimento de ódio, de animosidade, todo mau pensamento contra o seu irmão. Só então compreenderemos que os anjos levarão a sua prece aos pés do Eterno, do Pai Criador. Então, eis aí o que ensina Jesus por estas palavras: deixai a vossa oferenda junto do altar e ide primeiro reconciliar-vos com o vosso irmão, se quiser ser agradável a Deus. Porque até mesmo se nós tentarmos nos aproximar, como nos colocamos através de uma oração, e sentimos que a nossa consciência nos cobra alguma coisa, é realmente difícil. Porque neste momento de intercâmbio com o Pai, com a espiritualidade, não pode ter interferência de nenhum sentimento contrário a sua misericórdia. Desse modo, muitas das vezes, em nossa caminhada cristã, acabamos confundindo as ações e não sabemos perceber o real valor do que está inserido em cada ato. Então, Jesus sempre lidou com as críticas e distorções de seus ensinamentos em todos os períodos da humanidade, onde as pessoas, sem o desejo de modificar suas posições, elas preferem o quê? Manter e alimentar suas práticas com uma falsa sensação de espiritualidade. O mestre
e os seus discípulos eram constantemente fiscalizados pelos sacerdotes, anciãos, que compunham ali o sinédrio. A questão, por exemplo, como também encontramos, que era de guardar o sábado, sempre ali constituiu uma tratativa criteriosa de imposição pelo judaísmo, de modo a acusar Jesus, e seus seguidores de radicalizarem e profanarem a lei mosaica, onde mesmo iremos encontrar inúmeras narrativas no Evangelho, descrevendo tais situações vividas pelo Mestre. No entanto, a intransigência dos fariseus e escribas era nítida sobre a proibição de se trabalhar aos sábados, sob pena de punições severas. Portanto, tudo o que Jesus realizava então era motivo de repreensão e condenação por parte do sumo sacerdote, sem, contudo, compreenderem a real grandeza de amor e caridade trazida pelo meigo nazareno. Pois para nós ocidentais, sendo o sábado como um outro dia qualquer, para o judaísmo a palavra sábado, tendo como pronúncia o Shabá, a sua tradução significa o descanso, a interrupção das atividades normais de trabalho, que ocorre no 7º dia do calendário semanal. Pois bem, os seus opositores e ferrenhos críticos, então eles não perdiam a oportunidade de armarem uma emboscada ou uma armadilha diante das palavras que Jesus proferia, sempre esperando algo que ele pudesse lhe incriminar. Portanto, qualquer coisa que Jesus dissesse ao ser interrogado, ele seria então motivo de descrédito, de desconfiança diante daquele povo, ou seja, se Jesus concordasse com os fariseus, estaria o quê? Demonstrando não ser um líder convicto. Por outro lado, se agisse de outra forma, ou seja, se negasse, embora lhe fazendo bem, amparando, curando, instruindo, seria um transgressor da lei. Era um grande dilema para ele, então. Mas o mestre, dotado de extrema sabedoria, Jesus, então, não entrava no jogo deles, perguntando até mesmo com lucidez se os mesmos conhecia realmente as Escrituras ao dizer. Ele fez a seguinte pergunta para o povo ali. Não leste o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Bem, esta pergunta, meus amigos, foi feita por quê? Pois os discípulos estavam passando uma certa ocasião com o mestre diante de uma plantação de trigo, onde ali depois, mais adiante, eles foram abrindo o caminho e acabaram colhendo também espigas de milho, o que causou indignação para aqueles fariseus, a ponto de exclamarem que aquilo não era permitido no dia de sábado. Vejamos, Mas Jesus, então, rebatendo aquela acusação, ele dizia que os próprios sacerdotes trabalhavam nos templos aos sábados, violando e não guardando igualmente essa lei. Então, o que eles teriam que ficar ali importunando o mestre se eles faziam errado, contrariando a própria lei? Então, o mestre ele sempre apontava que, tanto em situações de emergência, onde a vida humana corria risco ou a serviço de Deus, constituíam motivos suficientes para se manter livre do mandamento do sábado. Mateus, no seu Evangelho, no capítulo 12, versículo 10, 12, ele descreve que havia um homem de mãos atrofiadas. E sempre procurando um motivo para acusar Jesus, então lhe perguntaram, olha aí, uma forma de pegar o mestre ali no contrapé. Então perguntaram, mestre, é lícito curar no sábado? E Jesus lhes propôs o seguinte, qual de vós será o homem que, tendo uma ovelha e num sábado, esta cair num buraco, não fará todo esforço para retirá-la de lá? Que resposta, hein? Assim sendo, quanto mais vale, ele diz, uma pessoa do que uma ovelha? Então, o homem vale mais. Por isso, é lícito fazer o bem no sábado.
Jesus nos acrescenta, meus amigos, que o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado, que é o inverso. Deus outorgou o mandamento do sábado, não para que as pessoas fiquem inativas ou paradas neste dia, sem nada fazer. Não é isto. Significa que será um dia em que precisamos prestar mais atenção às coisas espirituais, nos relacionando com Deus através da prática e exemplificação do bem e da caridade. Somente Deus é a autoridade final. Somente Ele que decide se um mandamento faz sentido em um caso particular ou não. Podemos estar parados exteriormente, porém interiormente não estamos santificando ao Senhor. Até mesmo o profeta Oséias, ele faz uma expressão ali, né, numa expressiva, né, melhor dizendo, citação, que está no Antigo Testamento. Misericórdia eu quero e não sacrifício. A temperança exterior não significa a morte do egoísmo no coração humano. Que os maiores sacrifícios são inúteis se o coração não estiver em Deus, sintonizados com o alto. A legitimidade sem amor pode se transformar no oposto do que Deus quer. O apóstolo Paulo afirma que não teria benefício algum ter todo o conhecimento e o poder da fé, e até entregar todas as suas posses se lhe faltasse a essência que é o amor e a caridade. Encontramos isso dentro do Evangelho. Então Deus, Ele sempre olha primeiro a nossa atitude, pois as ações é o reflexo do que temos no nosso coração, no nosso interior. Daqui para frente, então, vamos, quando criticarmos alguém, uma pessoa, paremos para pensar se essas ações dos outros estão realmente erradas. Ou, né, se são apenas contrárias aos nossos hábitos, da forma como pensamos. Allan Kardec ele perguntou aos bons espíritos na questão 886 do Livro dos Espíritos: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? Essa foi a pergunta. Bem, meus amigos, mas antes aqui de darmos a resposta, gostaríamos que refletíssemos um pouquinho o seguinte. Depois a gente dá mais ao final. Quando nós falamos ou nos reportamos a esta expressão caridade, que tanta gente ouve no nosso dia a dia, geralmente qual que é o primeiro pensamento que nos vem à mente? Essa é uma pergunta que eu faço. Ouviu-se falar de caridade ali e acolá, qual é o primeiro pensamento que nos assalta? Quase sempre é de estendermos a beneficência exclusivamente no seu sentido material, não é isso? E como faz? Auxiliando uma pessoa, um irmão em desespero, na penúria, muitas vezes ali torturado pela fome e o frio, onde nós passamos a ofertar-lhe um prato de comida, de sopa, um copo de leite com pão, um cobertor, um agasalho, às vezes visitando num espaço carente, na periferia, enfim, há várias maneiras de ajudarmos materialmente. Vejamos agora, não que a caridade material deixe de ter o seu justo e real valor. Não é isto. Nós devemos sim atender às necessidades prementes do corpo. Pois usar de misericórdia é estendermos o amparo do pão espiritual e físico, porque até mesmo se nós tentarmos oferecer um aprendizado a uma criança, alguém que esteja faminto, essa pessoa não vai conseguir assimilar o conteúdo das lições. Ela está ali torturada, perturbada pela fome. Então vejamos, uma coisa depende da outra. Então, ou seja, a resposta, né, dos amigos espirituais dessa questão que Allan Kardec fez exige muito mais de nossa parte. Ao dizer-nos que a dificuldade e o maior mérito da caridade está em suportarmos uns aos outros, quando até ali no capítulo 13 agora do Evangelho segundo o Espiritismo, lembrando,
tem ali o espírito da irmã Rosália Rendo, quando ela nos oferece uma brilhante, singular instrução. Ela fala assim em suas palavras: saber calar-se para poder ouvir o outro, ainda mais tolo. Olha que coisa importante. Por quê? A partir do momento que nós criamos uma contenda, criamos um diálogo acalorado com alguém, querendo prevalecer também o nosso ponto de vista, querendo passar por cima da opinião alheia, querendo impor o que nós pensamos, talvez estamos sendo tão tolo como ele ou mais. Então, por isso que ela nos diz calar-se. Essa é dizer sabedoria. Muitas vezes o silêncio também diz isso. Outra coisa que ela nos diz: fazer-se de surdo quando uma palavra irônica, mordaz, escapa de uma boca habituada a escarnecer. Porque essas pessoas não sabem o que dizem no calor da emoção. Não darmos importância, ela também conclui, há um sorriso de desdém por parte daqueles que se julgam superiores a nós. Que já até mesmo, se nós buscarmos os ensinamentos do Mestre, ele já nos assegurava, quando ali ele diz por Mateus, o evangelista, no capítulo 23, versículo 12, que todo aquele que se eleva será rebaixado e todo aquele que se humilha será exaltado. Enfim, não nos incomodar com as faltas alheias é, portanto, que tipo de caridade agora? Nós falamos da caridade material. E esta caridade, como nos expõe, como nos coloca esse espírito de irmã Rendo, é a caridade moral. A mais difícil, não é? Então vem a resposta, né, da questão 886, que é a benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Como entendia, né, Jesus a palavra caridade. Mas acredito que todos já estão prontos para virar essa página da lição e partir para outra, não estão? Que é fácil? Facinho, não é? De nós praticarmos. Mas vejamos, fácil da boca para fora, porque do nosso coração ainda há uma grande distância, um abismo. É um abismo, são palavras, sim, fáceis de até mesmo assimilar, mas para praticar ainda temos muito caminho a percorrer. Como está em Mateus, no capítulo 5, versículo 7, assim como mesmo asseverou Jesus, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Misericórdia, meus irmãos, é termos compaixão pelos infortúnios e sofrimento alheio. Contudo, não devemos nos esquecer que usar de misericórdia exige também o concurso, veja, muito importante, hein, da nossa renúncia e comportamento que muitas vezes sustentamos e agimos a bel prazer e de forma egoística. Não aceitamos ser contrariados em nossas opiniões e desejos, não é? Somos bons desde que não pisem o nosso calo ou cutuquem o nosso calcanhar de Aquiles, como a expressão diz, ou seja, o ponto fraco de cada um de nós, ou aquilo que se convencionou como sendo o ponto de honra que defendemos em nome do orgulho ferido. É assim quando, por exemplo, queremos justificar algo em relação a nós mesmos. Eu chego a vocês e digo assim, olha, no meio de todos, né? Olha, gente, eu até tolero, eu perdoo muitas coisas, desde que não faça isso ou aquilo comigo. Estamos colocando uma condição. Quem me conhece sabe, eu gosto de brincar, né? Sou brincalhão, mas desde que não me esparrame. Então, falamos, mas colocamos um limite para que não ultrapasse aquilo que nós estipulamos. Bem, ou até mesmo quando fazemos referências a terceiros. Dizemos assim, olha, uma pessoa que chega, ó, e aquela pessoa, como que ela é? Parece ser bacana? Não, conheço ele, é gente boa.
Olha, mas cuidado, eu vou te avisar, hein? Não pisa no calo dele. Então, o espírito de Lázaro, agora lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, ele faz até mesmo referência sobre isto, ao dizer que o mundo está cheio dessas pessoas, que têm o sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são brandas, né, nas palavras dele, contanto que nada as machuque, mas que mordem a menor contrariedade. Isso é aquilo que nós dizemos, o calcanhar de Aquiles. Então, meus amigos, a misericórdia, como nos ensina Allan Kardec, é o complemento da brandura. Pois todo aquele que não usa de misericórdia não poderá ser brando e pacífico. Não tem. Não há como. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio, como o rancor, denota uma alma sem grandeza e sem elevação. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que recebe, ainda que isto seja de uma grande dificuldade em superarmos. Mas aquele que já consegue impor essa condição já está acima de toda e qualquer mesquinhez humana. Então, uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade cheia de fel. Ao contrário, né, a outra é sempre calma. Ela é toda mansidão e caridade. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, evita divulgá-los. Porque a gente não pode realmente, quando de uma pessoa ela se mostra as suas falhas, ficarmos jogando aos quatro ventos, ficar expondo aquela pessoa de forma a denegri-la. Isso é faltar com misericórdia, é faltar com caridade. Ao contrário, oculta-os, né? As pessoas acabam ocultando elas que se preservam, são conservadoras dessa misericórdia. Ela não divulga, a fim de que não as tornem conhecidos senão dela unicamente. Bom, eu sei se essa pessoa é desse jeito, eu não tenho que ficar falando para as outras. E se a malevolência os descobre, tem sempre pronta uma escusa para eles. Essa escusa plausível, séria. Não das que com aparência de atenuar a falta, mas que evidenciam com pérfida intenção. Então, muitas vezes as pessoas utilizam a falha alheia, os deslizes morais, para evidenciar com esta pérfida motivação de fazer com que as outras pessoas também enxerguem como ele, é faltar, como dizemos, essa caridade. E às vezes a pessoa acrescenta assim, tá vendo essa pessoa? Não é aquele santinho não que você acha ser. Você não sabe da missa um terço que ela é capaz. Então vamos tomar muito cuidado, gente. Porque assim nos recomenda a palavra de Jesus quanto ao nosso comportamento. Vamos tomar cuidado. José, um espírito protetor, ele também nos oferece uma importante instrução em O Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo que a indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço. Bom, aí já é diferente, né? Mas mesmo neste caso, ele tem o cuidado de os atenuar tanto quanto possível, isto é, ele não procura fazer observações que possam chocar. Não tem nos lábios censuras, apenas conselhos e os mais das vezes velados. Então isso quer dizer, se nós encontramos a falha em alguém, se precisamos corrigir, não é para denegrir, não é para jogar mais embaixo a pessoa, mas para nos aproximar e dar bons conselhos. Olha, você agiu assim, procura agir desse jeito, você vai acertar melhor. Não é? E não para humilhar. Então podemos dizer que a indulgência é até mesmo, a indulgência, ela é irmã da misericórdia. Queremos colocar tudo na conta dos outros, afirmando que eles são culpados e errados, é muito fácil, né? E cômodo. Deixando que de aplicar a nós os preceitos que Jesus nos ensinou. Como ali diz, né, no Evangelho.
Vedes o argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso. Não julgueis para não serdes julgados. Atire a primeira pedra se estiver sem pecado. Então vejamos, as recomendações que Jesus nos traz em seus momentos é sempre no sentido de despertamento contra a nossa forma de nos comportar diante dos nossos semelhantes. Então sejamos severos conosco mesmo, como advertiu o espírito de José, indulgentes para com os outros. Então lembrai-vos daquele que julga em última instância, que vê os pensamentos íntimos de cada coração, e que por conseguinte desculpa muitas vezes as faltas que censurais, ou condena o que revelais, porque conhece o móvel de todos os atos. Lembrai-vos de que vós chamais, muitas vezes clamais em altas vozes, anátema. O anátema era uma pronúncia, né, que era utilizada naquele tempo de Jesus pelos seus opositores, no sentido de quando eles cuspiam, né, desviando a cabeça, com uma forma de desprezo, né, o anátema. Então tereis cometido faltas então mais graves. Muitas vezes nós cometemos as faltas mais intensas. Então, sede indulgentes, meus amigos, porque como diz o Evangelho do Mestre, a indulgência ela nos atrai, nos acalma, nos ergue. Ao passo que a gente até percebe que o rigor ele nos desanima, nos desencoraja, nos afasta e nos irrita. Bom, é natural também, temos que admitir, convenhamos, que no dia a dia somos movidos por impulsos intempestivos sob o calor de nossas emoções, porque a gente é imperfeito ainda. Onde muitas vezes acabamos perdendo o nosso equilíbrio da razão, do bom senso, deixando-nos dominar pela ferocidade, pela ira, de fazer muitas vezes a justiça com as próprias mãos. Aqui até mesmo tem uma história que certa vez a polícia ela prendeu em flagrante um assaltante, muito conhecido pelos policiais da cidade. Então nisto haviam ali dois homens assistindo a cena e comentavam entre eles, né? A solução é matar esse sujeito. Um homem dessa natureza não pode viver, jamais. Agora, um pouquinho mais distante ali deles, né, estavam ali duas mães que também presenciavam o crime. Estando cada uma delas com um terço nas mãos, passaram então a rezar pelo criminoso, pedindo a sua conversão. Então vejamos, ainda que o crime, a corrupção, a injustiça, todos os males nos cause indignação e revolta, não nos é lícito pagar, meus irmãos, com a mesma moeda. Não é. A lei de Deus nos ensina a compaixão pelos nossos inimigos. Agora, não significa também, como até mesmo disse Jesus, que nós precisemos depositar uma extremada confiança por eles, nem alimentar um terno e apaixonante sentimento como temos por um amigo ou um familiar. Mas sim o que representa este amor aos inimigos. Não desejar retribuir o mal com o mal, isso é misericórdia. Não retribuir vingança com vingança. Procurando entender pelo preceito de misericórdia que eles são irmãos algemados e encarcerados pela ignorância espiritual, necessitados de tratamento para suas almas. Até mesmo asseverou Jesus no seu Evangelho, que os sãos não necessitam de médico, mas os doentes. Portanto, usar de misericórdia com nossos inimigos e desafetos solicita compreensão e tolerância contínua. Ainda que tenhamos esses altos e baixos, as nossas intemperanças, que é normal. Por isso, a necessidade da nossa persistência e exercício para nos fortalecermos diariamente. Mas bem pouco, né, temos nos esforçado nesta caridade, na sua acepção mais profunda, ou seja, de uma maior cota de desprendimento e renúncia em favor
aqueles que nos perseguem e nos maldizem. Porque se formos até mesmo fazerem uma comparação, a esmola é uma das caridades mais fáceis de ser praticada. Por quê? Pois geralmente nós damos do que nos resta, do que nos sobra. Até quando Jesus, ele reportando-se àquele episódio, ao óbolo da viúva, né? Onde aquela mulher deu do quê? Da sua indigência. Daquilo que tinha apenas para sobreviver. Para a caridade ser meritória, meus amigos, é preciso estar acrescido de misericórdia com o próximo. Ou seja, noutras palavras, é ter compaixão de coração ou empatia. Sentir aquilo que o outro sente, aproximando o nosso sentimento dos sentimentos de alguém. Razão porque então devemos exercitar o perdão como sendo uma virtude da caridade, quando o espírito, até mesmo de Dr. Bezerra de Menezes, pelo escritor médium Divaldo Pereira Franco, ali no livro Loucura e Obsessão, ele nos afirma assim, um trecho do livro, ali dentro de um parágrafo que diz assim: a caridade é um esporte da alma, pouco utilizado pelos candidatos à musculação moral e inteireza espiritual. Façamos aí um paralelo. Se nós vamos a uma academia, por exemplo, exercitar os nossos músculos é para ganhar massa muscular, não é? Fisicamente, espiritualmente, moralmente, somos assim. Precisamos exercitar a benevolência, a nossa misericórdia para que ganhamos essa força muscular também. Pelo excelso Espírito de Maria, Mãe de Jesus, ela nos ensina a olhar as pessoas com os olhos maternos, isto é, olhar com misericórdia, que acredita na recuperação e conversão dentre os piores malfeitores, pois vejamos, meus amigos, por mais criminoso que seja, por mais da pior espécie que possamos considerar que não tenham salvação, nós temos que entender o seguinte: todo ser humano possui dentro de si a centelha divina, por mais que não queiramos enxergar, mas tem. Deus criou todos para progredirem, a partir de que foram criados simples e ignorantes para alcançarem o maior patamar, que é a evolução. Então todos têm essa centelha divina. O seu lado bom está apenas adormecido pela ignorância e a cegueira moral, que certamente se desenvolverá com o tempo. Então, desta forma, como alunos matriculados na grande escola e oficina terrena, cabe-nos, então, o dever de trabalhar, cabe-nos o dever de estudar pela nossa redenção, pelo nosso aprimoramento e progresso, auxiliando e amparando os irmãos de jornada, a fim de elevarmos até o alto, como pediu o Espírito de Irmã Caritas por esta prece. Prece de Caritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor,
para aquele que vos não conhece, esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. E um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa divina misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Assim seja.